Olá, muito bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a sua vida mais uma vez. A graça e a paz. A graça é um favor imerecido. É algo que eu e você não merecemos. Mas Deus, por ser um Deus amoroso, misericordioso, Ele nos favorece com aquilo que precisamos, apesar de não merecermos. E a graça se manifestou principalmente na pessoa de Jesus. E por isso nós dizemos a graça e a paz. A paz é uma consequência da graça. Então aqueles que foram e serão agraciados por Deus experimentam da sua paz. Eu quero compartilhar mais uma vez uma palavra que o Senhor colocou no nosso coração e que tem muito a ver com os nossos dias. Uma palavra que diz respeito à ansiedade. A ansiedade que é um sentimento que assola a vida de muitos de nós. Quase que todos nós somos acometidos por essa realidade. Uns com maior, outros com menor intensidade. Mas o fato é que a ansiedade faz parte da nossa vida. E a palavra de Deus tem uma direção para mim e para você. A palavra de Deus tem uma solução para a questão da ansiedade, para a realidade da ansiedade. E eu quero compartilhar esta palavra ao meu e ao seu coração, que se encontra aqui na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, dos versículos 6 a 9, a palavra de Deus nos diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Que o Espírito Santo confirme esta palavra ao meu e ao seu coração. Vencendo as ansiedades na nossa vida, ou vencendo a ansiedade na nossa vida. Queridos, como dissemos, a ansiedade é um dos maiores males que a humanidade tem sofrido nesses últimos tempos. É claro que humanamente falando, até fisiologicamente falando, um certo nível de ansiedade, de expectativa por algumas coisas, é natural e até salutar. Mas o que nós estamos falando aqui, o que o texto nos traz, inclusive o sentido original desta palavra, a ansiedade, aqui no contexto, diz respeito a uma situação ou um sentimento de estrangulamento. Pense bem nisso. É uma situação de desespero, de angústia, de falta de perspectiva. Isso tem assolado a vida de muita gente. Mas a palavra de Deus, e é aqui que nós queremos nos ater, nós queremos apresentar, segundo a palavra de Deus, a direção que Deus nos dá para nós vencermos as ansiedades na nossa vida. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Filipos, é interessante que Paulo está preso. Imagine bem, alguém que está preso encorajando aqueles que estão fora. Naturalmente falando, nós imaginamos o contrário. Alguém que está preso precisa ser encorajado pelos que estão fora. Mas o apóstolo Paulo toma um sentido diferente. Por quê? Porque ele experimentava desta paz que excede entendimento e que é promessa de Deus se nós trilharmos este caminho que esse texto nos mostra. Paulo, dentro de uma prisão, está experimentando de paz. E ele vai falar aos filipenses a respeito de uma alegria. Da alegria genuína, da alegria que só o Senhor Jesus pode trazer para mim e para a sua vida. Algumas diretrizes
Alguns conselhos que o apóstolo Paulo nos dá, se nós queremos vencer as ansiedades, é claro que queremos. E o primeiro deles se encontra no versículo de número 6. Ele diz o seguinte: não andeis ansiosos. Veja, ele não está falando de experimentarmos de ansiedade. Isso é natural em um certo grau para todos nós. Mas o que ele está dizendo é que nós não tenhamos uma vida na ansiedade. Não andem ansiosos por coisa alguma. Antes, através da oração e da súplica, apresentem os vossos pedidos diante de Deus. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo diz que nós devemos colocar a nossa ansiedade diante do nosso Deus. Abrimos a nossa boca e o nosso coração diante de Deus. E o apóstolo Pedro, na sua carta, ele vai ratificar essa verdade quando ele diz o seguinte: lançando ou lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então o conselho da palavra para mim e para você não é simplesmente tirarmos algo de dentro de nós, mas apresentarmos diante de um Deus que cuida de nós. Eu quero encorajar você no dia de hoje. Se você se encontra ansioso, dobre o seu joelho, onde você estiver. Se você não pode dobrar o seu joelho, mesmo assentado, feche os seus olhos, procure um lugar onde você possa estar a sós, em solitude com Deus, e abra o seu coração. Talvez você esteja precisando até chorar diante de Deus. Abrir, num palavreado bem simples e comum dos nossos dias, rasgar o nosso coração, rasgar a nossa alma diante de um Deus que cuida de nós. Esse é o primeiro conselho que o apóstolo Paulo nos dá. Mas o segundo conselho que Paulo nos dá para nós vencermos as ansiedades e experimentarmos a paz de Deus que excede todo o entendimento, ou seja, a circunstância, ela naturalmente não nos traria paz, mas a paz excede o entendimento humano, porque é uma paz que vem de Deus. O segundo conselho que o apóstolo Paulo nos dá, após nós dobrarmos o nosso joelho e colocarmos as nossas ansiedades diante de Deus, porque Ele cuida de nós, é que nós possamos filtrar aquilo que nós recebemos como uma mensagem para a nossa vida. Veja no versículo 8 que ele vai dizer que o que for verdadeiro, o que for nobre, o que for correto, o que for puro, o que for amável, o que for de boa fama, se houver algum valor ou for digno de louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E eu fico pensando, queridos, quantas coisas nós temos ouvido, quantas informações chegam até nós nos dias atuais. E a questão é, nem tanto o quanto nós recebemos de informação, mas o quanto nós assimilamos dessas informações. Nós precisamos aprender a filtrar tudo aquilo que vem até nós. E mais do que isso, existem circunstâncias inevitáveis. Por exemplo, você sai na rua, você olha um outdoor, você abre uma revista e vê algo talvez indevido, talvez você ouça algo que alguém fala próximo de você, são coisas inevitáveis. Mas mesmo assim, nós podemos e devemos rejeitar tudo aquilo que não vai edificar a nossa vida. Quantas mensagens negativas temos recebido nos dias de hoje? Quanto desencorajamento nós temos recebido nos dias atuais? Mas eu quero dizer a você que a palavra de Deus não muda e Jesus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo hoje, ele foi ontem e será eternamente. Ele é o mesmo, Ele vive um eterno presente. Ele é o mesmo Jesus que cuida de mim e de você. Então, além de lançar, através da oração e da súplica, suas ansiedades aos pés do Senhor Jesus, filtre aquilo que está vindo até você. Coloque isso, coloque como parâmetro a palavra de Deus. Coloque a palavra de Deus como um filtro para ver se aquilo realmente tem um sentido verdadeiro, se tem algo que vai edificar a sua vida, caso contrário, rejeite isso, querido. E mais do que isso, Davi no Salmo 101, versículo 3, ele diz: eu não porei coisa má diante dos meus olhos. É claro que os olhos ali está representando tudo aquilo que nós recebemos. Afinal de contas, nós temos dois dos principais sentidos nossos, são a audição e a visão, por onde mais são as janelas da nossa alma, onde nós recebemos as informações. Então tem coisas que nós precisamos também evitar. Nós precisamos rejeitar conscientemente e praticamente. Então,
deposite a sua vida diante de Deus, mas filtre aquilo que está chegando até você. E terceiro e último lugar, ele vai dizer aqui no versículo 9, a respeito da importância de termos relacionamentos com pessoas que possam edificar a nossa vida através do seu testemunho. O apóstolo Paulo está dizendo, tudo que você aprendeu de mim, tudo que você viu em mim, tudo que vocês viram em mim, tudo que vocês receberam da minha parte, isso vocês procurem praticar. O apóstolo Paulo está falando assim, lembra do meu estilo de vida? Um estilo de vida que procurou seguir ao Senhor Jesus. Queridos, nós precisamos ter pessoas que possam edificar a nossa vida. Além de nós colocarmos a nossa vida diante de Deus através das orações, além de nós filtrarmos as informações que chegam até nós, nós precisamos entender que precisamos uns dos outros. Nós precisamos de pessoas que possam edificar a nossa vida. Pessoas que são mais experientes, pessoas que já passaram pelo caminho pelo qual nós estamos passando hoje, enfrentaram e venceram circunstâncias e situações que nós passamos e vencemos hoje. Então nós precisamos ter parâmetros, nós precisamos ter referenciais positivos na nossa vida de pessoas que venceram a ansiedade pelo seu testemunho de vida, de uma vida aos pés do Senhor Jesus. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando. O que eu sei é que o Senhor colocou essa palavra ao nosso coração. E eu não tenho dúvida nenhuma que Jesus está nesse momento ministrando a sua vida. Jesus está dando direção para a sua vida. E você vai ter uma experiência com Ele. Eu creio nisso. Se você seguir esses passos, se você procurar andar dentro do que a palavra de Deus nos orienta e nos tem como mandamento, nos traz como mandamento, nós vamos experimentar de uma paz que excede entendimento. Eu quero orar com você. Senhor, nós te damos graças pela Tua palavra. Nós te exaltamos e te glorificamos porque a Tua palavra hoje vai nos falar de um assunto tão comum nos nossos dias. Uma realidade que tem se multiplicado na vida de tantas pessoas. Não só no número de pessoas, mas quanto à intensidade com que a ansiedade tem tomado a vida de muita gente. Senhor, e é diante da Tua palavra e da Tua presença que nós estamos intercedendo pela vida dessas pessoas. Talvez pessoas num ponto tal que até pensando em tirar a própria vida, Senhor, que seja repreendido todo o espírito de morte, toda mentira de Satanás, tudo aquilo que não provém de Ti, toda a desesperança, todo o desencorajamento, toda a falta de fé, toda a tristeza, toda a angústia, toda a ansiedade, todo o medo, toda a insegurança, seja repreendido agora pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder da Tua palavra. Senhor, que haja paz, a paz que excede entendimento, corações que se dobram diante do Senhor nesse momento, vidas que estão se dispondo a seguir o que a Tua palavra nos diz. Senhor, faça uma renovação de mente na vida de muita gente. Quantas pessoas com a mente cheia de coisas ruins, de coisas negativas, de um passado marcado por feridas, dores e sofrimento. Pessoas que estão amarguradas, presas ao seu passado. Senhor, que haja uma experiência nesse momento de libertação, de cura, de transformação, de alívio, de refrigério, segundo a Tua vontade. É no nome de Jesus que nós oramos e nós Te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.